Autorretrato. Sempre que a nossa palavra censura, justifica, levanta, rebaixa, deprecia, louva, depreda, restaura, complica, auxilia, apoia, fere, abençoa ou condena, seja a quem for, estamos fazendo o nosso próprio retrato. E isso acontece porque, sendo as atitudes, os pensamentos, as ideias, as emoções, os planos e as intenções dos outros, realidade dos outros, cujas origens autênticas não conseguimos penetrar. Todas as vezes que referimos aos outros, estamos sempre efetuando projeção parcial ou total de nós mesmos. Albino Teixeira, médium Francisco Cândido Xavier, do livro Astronautas do Além. E assim, mais uma vez reunidos em nome de Jesus, tranquilos e serenos, com pensamento elevado ao Pai, vamos nos ligando ao nosso mentor individual, o nosso bom anjo guardião. Vamos nos ligando a todos os espíritos benfazejos que o Pai Criador permite que estejam presentes neste momento, para que possam nos auxiliar, nos inspirar, nos intuir, nos ensinar a boa nova que o Mestre nos trouxe. Vamos agradecendo também ao mentor do nosso Evangelho no Lar, rogando a Ele que inspire em nós sempre esta alegria, com amor e com a boa intenção do nosso crescimento moral, a entender, a compreender e, o mais importante, a colocar em prática os ensinamentos que o bom Mestre nos trouxe e nos deixou. Com estes abnegados de luz, que o Pai presente neste momento estarem no nosso caminho. Vamos agradecendo a Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, aquela que nós chamamos de Nossa Senhora, rogando a ela que sempre esteja intercedendo por nós, junto à espiritualidade de luz, junto ao Mestre Jesus. Com Maria de Nazaré, diante de Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, presente neste momento, porque Ele mesmo nos ensinou, dizendo que aonde 2 ou mais estivesse reunido em seu nome, Ele ali estaria. Obrigado, Mestre, excelso Senhor do amor infinito. E com Jesus, nosso Mestre e Salvador, vamos chegando diante de Deus Pai, Criador nosso, dizendo a prece das fraternidades. Pai nosso, permita que todas as espiritualidades benfazeja esteja neste momento. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Deus, de infinito amor e infinita bondade, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E assim, Pai, nós vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. E com a prece que o bom Mestre Jesus nos ensinou,
em teu louvor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Continuando a nossa leitura da semana passada, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde nós estamos aprendendo as bem-aventuranças que o Cristo nos ensina no Sermão da Montanha. E lá ele disse: bem-aventurados os aflitos. Nesta lição nós estamos aprendendo a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Nas instruções dos Espíritos, o bem sofrer e o mal sofrer. Sofrer, o mal e o remédio. Felicidade não é deste mundo. Um homem de bem teria morrido. Os prematuras, as mortes prematuras. Um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a verdadeira desgraça, a melancolia, provas voluntárias e verdadeiro silício. E nós hoje vamos estudar as causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas que importa distinguir. Uma tem causa na vida presente, a outra fora desta vida. Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daquele que os sofre. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas são as vítimas de suas imprudências, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, de mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas opiniões, quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos de interesses e da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que dimensão de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são os efeitos da intemperança e dos excessos de toda ordem. Quantos pais infelizes com os filhos porque não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com as faltas de respeito de sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida
interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. Quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim. Assim, um grande número de casos, o autor do próprio infortúnio. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha-se mais simples e menos humilhantes para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem, seguramente, um número considerável de vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança, nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízo à sociedade, e não as que prejudicam apenas as que cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas, eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma falta que não leve que seja uma única infração à sua lei, que não tenha consequência forçosa e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo que pecou. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhes a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal. Bem, com a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoa. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para emendar e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde, e quando a vida foi desperdiçada e perturbada, gasta as forças e o mal é irremediável. Então o homem se surpreende ao dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diferente, mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi minha vida. Mas, assim, para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido. Para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e a qual poderá aproveitar
a experiência do passado e pôr em execução suas boas instruções para o futuro. Bom, então o que quer dizer causas atuais das aflições? Muitas vezes nós não aceitamos determinadas situações quando nós passamos e achamos que o fardo está muito pesado e achamos que estamos sendo injustiçados e achamos que não merecemos passar por determinadas situações. E aí a gente esquece, tá? Que toda causa tem o seu efeito. Nada é por acaso. E se estamos passando por determinadas situações, nós temos que buscar entender, aceitá-la, para melhor pôr em prática estes ensinamentos, acontecimentos, para o nosso aprendizado e a nossa elevação moral e espiritual. Deus, Ele não nos pune pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele coloca nas nossas mãos tudo aquilo que é necessário para que possamos crescer. Ele nos dá o livre-arbítrio para poder melhor usar todas essas condições sem que cometamos infrações contra nós mesmos. Como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa passagem, tá? Quando alguém comete uma falha, um crime, e ele é preso, ele é condenado e recolhido ao sistema prisional, ele estará preso para reparar o dano que ele cometeu ao outro. Mas ele tem que aceitar, ele tem que entender que ele cometeu uma coisa, uma arbitrariedade, um erro, ele pecou. E quando ele pecou, ele tem que entender que ele tem que consertar este erro. E por isso ele está passando por determinadas situações na reparação do seu passado, dos seus erros pretéritos. E aí a gente fica questionando: por que Deus faz isto comigo? Por que Deus permite isso? Por que eu não mereço aquilo? Então nós precisamos fazer o exame de consciência, e se nós aceitamos que Deus é infinitamente bom, se nós aceitamos que Deus é justo, se nós aceitamos que Deus é sábio, nós não podemos culpá-lo pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Também não é justo que possamos pedir a Deus um atalho para os nossos erros. E seria muito fácil eu pegar um atalho para lavar os meus pecados, segundo o conhecimento de muitas outras religiões irmãs da nossa doutrina kardeciana. Porém, eles entendem que Jesus, ele morreu na cruz para salvar, lavar os nossos pecados. Jesus morreu na cruz para sim salvar os nossos pecados, limparmos, mas desde que vivenciemos os seus ensinamentos, desde que aceitemos as situações. Veja que Jesus, o espírito mais elevado que o planeta Terra já recebeu, ele lá no monte, tá? Ele percebe todo o sofrimento que ele vai passar. E ele, um espírito que não tinha cometido pecado nenhum, e ele suplica ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. E ele fecha os olhos e novamente ele vê todo o suplício que ele passará. E novamente ele roga ao Pai: Pai, afasta de mim este cálice.
e ele vê que ele vai ter que passar por aquela situação, então ele diz: Pai, que seja feita a tua vontade. Ele coloca na mão do Pai aquela certeza dele superar aquela situação. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo. E nós não sabemos uma mínima coisa. Não é que nós não sabemos. Nós não lembramos do que nós combinamos e queríamos, que aceitamos em passar e queríamos passar. Portanto, vamos trabalhar os nossos defeitos. Vamos entender. Vamos aceitar a passar por determinadas situações sem buscar o culpado. Porque o culpado está em nós. A culpa está em nós mesmos. A literatura de hoje não está muito diferente da prece de abertura, que é o autorretrato. Se nós entendermos as causas atuais das nossas aflições e nós consertarmos o autorretrato que nós fazemos sempre em que nós olhamos o nosso próximo, sempre em que nós julgamos o nosso próximo, nós vamos estar consertando e crescendo. Mas para isso, nós precisamos criar nossa consciência, aceitar as condições e rogar ao Pai que nós possamos suportar. Porque uma coisa é certa, o Pai Criador, Ele não permite uma grama a mais no nosso fardo em que não possamos carregar. Também, aos olhos de Deus, não se cai uma folha de uma árvore se não é pela sua vontade. E a vontade do Pai é que cresçamos e que sigamos adiante para a evolução, em rumo à luz. Façamos isso. Nós, espíritos encarnados, e os nossos irmãos desencarnados neste momento presente, que possa fazer uma autoanálise e aceitar as suas aflições, trabalhando-as, aceitando-as, trabalhando-as para não cometer novos erros, novos enganos, novas atitudes que não sejam agradáveis, não a Deus, mas a nós mesmos, porque senão nós vamos ser autor das nossas faltas e, portanto, teremos que pagar com a nossa própria dor, sentir em nós mesmos o mal que causamos. Acho que é só o que eu tinha que falar por hoje. Então, encerrada essa parte, vamos entrar em vibração. Vibrar é emitir sentimento de amor, de paz, de união, aonde se tem necessidade. E assim, fechando os nossos olhos, com a mente arejada pelo ensinamento que o Mestre nos trouxe, ligado ao nosso bom mentor individual, vamos vibrar em razão do bem universal. Vamos vibrar por nossa galáxia Via Láctea. Na Via Láctea tem um sistema, esse sistema chama solar, onde a estrela maior, o Sol, em torno de si tem as suas naves de escolar, que são seus planetas. Dentre estes planetas existe o nosso orbe maravilhoso, o planeta Terra. Vibremos pelo Sol, vibremos pelo Sistema Solar, vibremos pela Terra. Vibremos por todos os países do planeta Terra. Em especial por aqueles que estão neste momento em sofrimento com terremotos, maremotos, tsunamis, pandemias, miséria, fome. Vibremos pelo Brasil. Vamos desejando estar ao lado de Ismael e carregar sua bandeira onde se lhes Deus, Cristo e caridade.
Vamos desejando, junto de Ismael, transformar o Brasil no coração do mundo e na pátria do Evangelho. Vamos vibrando por todos os lugares, bairros, municípios, estado e a nossa federação maior, nosso país. Vamos vibrando por todos os nossos representantes legais, sejam eles na esfera municipal, estadual ou federal. Vamos vibrando por nossos representantes eleitos que nos representam, sejam eles na esfera do legislativo, do executivo e do judiciário. Que eles possam, cada um, ser iluminados para poder fazer o melhor em prol do nosso povo, de todos aqueles que em nosso país residem. Vamos vibrando por todos aqueles nossos irmãos que se encontram no releito, em situação de rua, moradores sob maquises, pontes, praças. Vamos vibrando por todos aqueles nossos irmãos que se encontram no sistema prisional, seja ele um orfanato, um asilo, um sistema prisional. Vamos vibrando por todos aqueles nossos irmãos que se encontram num leito de dor ou numa cama de hospital, por todos aqueles nossos irmãos que neste momento que o planeta Terra atravessa com a pandemia da presença do Covid-19, para que possamos superar esta fase. Vibremos por todos, infectados ou não, por todos os cuidadores, zeladores da saúde do povo, por todos os governos. Vibremos por nossa família, por nossos parentes, por nossos amigos e também por nossos inimigos. Vibremos por nossos irmãos que não mais pertencem à vida terrena, mas à pátria espiritual. Em especial, vamos vibrando pelos nossos irmãos desencarnados, José de Carvalho, Newton Noga, Sônia Oliveira, Wilson Guijarro, Ivan Gíngaro, Ivo Guijarro, Israel Gíngaro, Ovandil Pereira de Lima, Alzira Mendes Yoshimoto. Vibremos pela saúde dos nossos irmãos, Ivone Gíngaro, Fabiola Aparecida Jorge, Inês Gíngaro, Márcia Cleonice de Oliveira, Valmir Rodrigues de Moraes, Ione Gíngaro. E por todos aqueles que não conhecemos ou não lembramos o seu nome, mas que tanto precisam de nossas vibrações, que eles sejam também agraciados, iluminados com as nossas vibrações de amor. Vamos pedindo licença ao Pai Criador para vibrar por nós mesmos, rogando a Ele força, coragem, fé e confiança, para que se cumpra em nós, segundo a sua vontade. Vamos rogando a corrente médica do espaço que possa percorrer para cada teto, em cada ponto, em cada rincão do nosso planeta, levando a sua luz, e que, se for do merecimento de cada um, que o Pai permita a graça da cura. Se não, que eles sejam fortalecidos e reconfortados, aceitando suas situações. Que a corrente médica do espaço possa incutir nesta água, fluidificando todos os elementos necessários para a cura dos nossos males, sejam eles materiais,
sejam eles espirituais. E assim, vamos agradecendo a presença do nosso bom mentor, que sempre nos auxilia e nos ajuda, a presença do nosso mentor do Evangelho no Lar, a presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Vamos agradecendo a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, a Jesus, nosso bom mestre, por sua excelsa presença, com o seu infinito amor. E ao Pai Criador, quando a Ti, Pai, te louvamos e dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Amém, Jesus. E assim, missão cumprida.